Muito bom dia a todos os que se encontram ligados neste Café Digital. Esta é uma iniciativa em coorganização com a COTEC e o ISCAP do Instituto Politécnico do Porto e integra-se no projeto Conecta Teams. Tem por objetivo fomentar a melhoria da competitividade das empresas da região Euroace pela incorporação de tecnologias digitais. Projeto que é liderado pela Junta da Extremadura. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Sr. Professor Arlindo Oliveira, o nosso convidado de hoje, por ter aceitado colaborar connosco nesta iniciativa. Esta é a 9ª sessão de um ciclo de conversas informais sobre a temática da transformação digital, que tem contado com a participação de especialistas com profundo conhecimento sobre o tema. O professor Arlindo Oliveira doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e Ciências da Computação pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Desde então é professor do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, onde desempenhou diversos cargos, incluindo o de presidente. É administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos, investigador do INESC e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação e do Conselho Consultivo do Painel de Ciência e Tecnologia do Parlamento Europeu. Publicou livros e centenas de artigos científicos em periódicos científicos de elevado prestígio internacional e foi administrador de diversas empresas. O tema do café de hoje tem por objetivo discutir o futuro com a transformação digital. Na preparação desta sessão, consultámos vários relatórios de organizações internacionais e verificámos que, aparentemente, a União Europeia registra um certo atraso em relação aos Estados Unidos e à China e, por sua vez, Portugal encontra-se na 19ª posição no contexto dos países da União Europeia na integração destas tecnologias ao nível das empresas. Tomando por base estes números, a questão que poderíamos colocar ao Sr. Professor é se, no seu entendimento, pela experiência internacional que tem, se as nossas empresas estão realmente atrasadas na implementação destas tecnologias, tomando como referência as suas congêneres europeias principalmente. Olá, bom dia. De facto, o entendimento que eu tenho, enfim, isto também vem muito de estatísticas internacionais e não tanto a comparação direta, é que, embora o nível de desenvolvimento do país em termos de ciência e tecnologia ao nível do digital seja comparável ao de outros países da Europa e até dos Estados Unidos, mas a maturidade das empresas nestas tecnologias não é comparável. Isto, em parte, tem a ver com o tecido empresarial português, constituído em grande parte por pequenas e médias empresas que não têm capacidade de investimento, mas, de facto, uma comparação mais ou menos direta dos indicadores mostra que ainda estamos algo atrasados na implantação de tecnologias digitais no nosso tecido empresarial. Isto não significa que não haja empresas de alta tecnologia e que não haja muitas empresas que estão bem posicionadas nestas tecnologias. Significa apenas que, globalmente, temos muitas empresas que, de facto, ainda poderiam melhorar o seu posicionamento em termos de utilização de tecnologias do digital, quer de automação, de analítica, de trabalho à distância, etc. Muito bem. A percepção que nós temos obtido com do contacto com as empresas neste projeto é que há muitas dificuldades, digamos, no lançamento, digamos, das ideias e de concepção, digamos, dos projetos, e essas dificuldades ainda são maiores quando se trata de falar de inteligência artificial. Sendo esta uma das áreas em que o Sr. Professor tem desenvolvido investigação mais significativa, pedíamos para nos dar, para esclarecer, no fundo, já que temos a assistir a esta nossa sessão muitas empresas, o que é, digamos, a inteligência artificial e para nos fazer o ponto da situação da investigação desta tecnologia e do que está já realmente a ser transferido para as empresas. Bom, a inteligência artificial é esta ideia de que os computadores se podem comportar de forma inteligente, tem muitas aplicações. Eu costumo desdobrar esta vastidão de aplicações em duas grandes áreas.
Uma é toda a área de analítica, não é? De ciência de dados, onde o objetivo é trabalhar os dados que temos dos processos produtivos, dos clientes, dos produtos, etc. Trabalhar esses dados de maneira a aumentar a competitividade da empresa. Isso tanto acontece em termos de ações exteriores, de marketing e de vendas, portanto, identificar os potenciais clientes, identificar os melhores canais, etc., como em termos de otimização dos processos produtivos internos, através da identificação de ineficiências, etc. Portanto, toda esta área da analítica é uma área bem conhecida, bem dominada. Há numerosas empresas portuguesas que não só que usam, como que vendem e há também muitos produtos, alguns de baixo custo, outros inteiramente gratuitos, que as empresas podem usar para fazer este tipo de análise, para identificar, por exemplo, qual é o perfil de um cliente interessado num dado produto, ou qual é, onde é que no processo de distribuição se perde mais tempo, coisas deste tipo. Portanto, é o tipo de análise de dados que pode melhorar muito quer a competitividade das empresas, quer a sua eficiência, não é? E por aí a competitividade, e é uma das grandes áreas da inteligência artificial. Aliás, empresas como a Google e a Facebook fazem exatamente isto, analisam dados para depois decidirem quais são os potenciais destinos de anúncios, etc. Depois, a outra grande área de inteligência artificial é a área da automação. Esta ideia de que podemos automatizar, total ou parcialmente, muitos processos, não é? Isto acontece na resposta aos clientes, em alguns casos onde se pode usar robótica em processos também que envolvem coisas físicas, na análise de defeitos em produtos, etc. Portanto, há muitas aplicações. Neste momento, as aplicações, quer da área de processamento de linguagem natural, onde os computadores entendem e respondem através de chatbots ou de outras aplicações às perguntas das pessoas, quer através da computer vision, da visão por computador, onde podemos analisar produtos e processos, etc. Portanto, estas duas grandes áreas levam a também vigilância automática de instalações, deste tipo de aplicações. Portanto, consistem basicamente em substituir pessoas, total ou parcialmente, por sistemas automáticos baseados em inteligência artificial. Portanto, eu acho que tanto na área da analítica como na área da automação há muito a fazer para aumentar quer a produtividade e a eficiência, quer a dimensão dos mercados a que as empresas têm acesso. E, portanto, são as duas grandes áreas. O que é preciso para as empresas terem atividade nestas áreas, usarem estas tecnologias, quer da analítica, quer da automação? Bom, precisam ter pessoas que saibam como é que elas funcionam, não é? Portanto, precisam basicamente formar as pessoas. É uma tecnologia já antiga, tem dezenas de anos, mas que realmente só se expandiu recentemente. O que significa na prática que muitas pessoas que tiraram cursos há 20 anos ou há 15 anos não conhecem as últimas tecnologias e, portanto, provavelmente fariam bem em se atualizarem. Há muita formação livre na internet, portanto, as pessoas que quiserem aprender podem simplesmente frequentar cursos na internet, mas também há muitas instituições nacionais, Instituto Superior Técnico, outras escolas de economia, que dão cursos sobre a aplicação de inteligência artificial nestas duas vertentes. Na da analítica é mais comum, todas as escolas de negócios neste momento, por exemplo, dão cursos sobre analítica. Na área da automação, provavelmente é mais relacionado com as escolas de engenharia, mas, portanto, há muitos cursos e acho que as pessoas têm de ter esta formação, ou obtêm esta formação por si, não é? com esforço individual, ou então frequentam um curso, e neste momento há um número grande de cursos oferecidos pelas universidades, e também há cursos pagos na internet, onde as pessoas podem aprender coisas como machine learning, análise de dados, visão por computador, processamento de linguagem natural, são tudo tecnologias que neste momento há dezenas de empresas em Portugal a vender estas tecnologias, não é? Desde empresas como a Unbabel e que usam inteligência artificial, como a Unbabel, que usam inteligência artificial para fazer tradução de documentos, outras que usam inteligência artificial, como algumas pequenas, a Agentify, ou a Cleverly, ou a Neural Shift, que usam inteligência artificial no contacto com o cliente, outras que fazem isso para a detecção de fraude. Portanto, há de facto muitas empresas portuguesas que têm esta tecnologia, mas para sabermos usar é preciso saber que a tecnologia existe, e acho que é aqui que a formação dos recursos humanos tem um papel fundamental.
Sim, de facto, o Sr. Professor tocou aí num ponto que os nossos empresários têm levantado, que é a dificuldade em encontrar no mercado profissionais capazes de integrar, digamos, esses projetos digitais que eles estão a implementar. Portanto, parece haver aqui, no fundo, uma deficiência no mercado do ponto de vista da formação de quadros que, no fundo, possam apoiar as empresas no desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, há de facto muitos cursos, mas há aqui qualquer aspecto na formação ou na oferta formativa, principalmente das instituições de ensino superior, que talvez merecesse alguma reflexão adicional de forma a ir, digamos, a oferecer, as instituições a oferecerem aquilo que realmente o mercado necessita. O Sr. Professor, com a experiência que tem, digamos, no Instituto Superior Técnico, claro, os senhores são, digamos, a instituição mais privilegiada, mas será que se poderia fazer alguma coisa no sentido de reforçar esta componente de formação para resolver este problema que o mercado destas tecnologias tem, digamos, com maior rapidez? É claro que o mercado e as instituições vão resolver o problema, não é? Mas poderão demorar muito mais tempo do que aquilo que poderia ser feito, não é? Será que existe alguma forma de acelerar este processo? Eu francamente não acho que existe essa desadaptação. O que existe neste momento é uma pressão muito grande sobre o mercado de trabalho de pessoas com competências digitais. Portanto, é estimado que na Europa existam 1 milhão de empregos por preencher na área das tecnologias digitais, provavelmente à volta de 20 mil em Portugal. As universidades, de facto, até têm uma oferta significativa nesta área. Por exemplo, se formos ver agora, vão ver que muitos cursos de engenharia informática nem sequer encheram, muitos ficaram praticamente vazios. E, portanto, realmente há um problema, enfim, Portugal tem um problema demográfico sério, não é? Portanto, há poucos jovens a entrar, há poucos jovens em geral e, consequentemente, poucos jovens a entrar no ensino superior. As universidades poderiam alargar algo a oferta nesta área, mas era inútil, ia simplesmente deixar outros cursos por preencher, portanto, sei lá, cursos desde os Açores a universidades e politécnicos do interior, ficaram muitos cursos de engenharia informática com vagas para preencher. Portanto, eu não creio que haja um problema de falta de oferta aqui das universidades, eu acho que a oferta existe. Existem duas coisas um pouco estranhas. Em primeiro lugar, os jovens, muitos jovens, não percebem que há enormes oportunidades de emprego nesta área e, portanto, escolhem outras opções muito menos empregáveis em vez destas áreas de engenharia, informática, eletrotécnica, de ciência de dados, etc. E, por outro lado, há um problema mais fundamental, que é uma enorme procura do mercado por competências desta área. Daí que o meu argumento é que, para muitas empresas, a solução não vai passar por contratar pessoas formadas e com competências nesta área, porque simplesmente essas pessoas não existem. E não são só as pequenas empresas, as PMEs, que têm essa dificuldade, as grandes empresas têm a mesma dificuldade. Portanto, a solução passa necessariamente por formar pessoas que já estão nas empresas, por formar essas pessoas e dar-lhes estas competências adicionais. A formação ao longo da vida é cada vez mais importante, a tecnologia está a evoluir muito, muito rapidamente, portanto, não podemos pensar que as pessoas, os conhecimentos que tinham de há 20 anos continuam atualizados. Agora, podem naturalmente e devem tentar contratar pessoas com estas competências, mas devo dizer que é uma tarefa extremamente difícil, mesmo difícil para as grandes empresas estabelecidas em grandes centros, com grandes universidades ao pé, e é particularmente difícil para pequenas empresas sem massa crítica e gostariam de ter uma ou duas pessoas com competências, por exemplo, em analítica ou em automação. Portanto, a minha sugestão é que as pessoas apostem fortemente na formação de recursos que já têm ou de recursos que vão contratar com competências noutras áreas e que depois podem ser formados nesta área, não é? Portanto, também há, obviamente, essa possibilidade. Muito bem, muito obrigado. Realmente é uma mensagem muito importante para que as nossas empresas procurem fazer a formação dos seus quadros, que de facto é essa a solução, visto que ao nível dos nossos jovens ou das famílias, no fundo não há uma atenção muito grande a esta situação do mercado. Outra questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver com a divulgação recente da abertura de uma loja do continente que tem, digamos, uma forte componente da tecnologia de inteligência artificial. Sendo esta a sua,
digamos, uma das suas áreas de investigação prioritária, o machine learning, pedíamos que nos fizesse a diferenciação e complementaridade entre as tecnologias instaladas neste tipo de loja e que nos desse informação sobre as indústrias onde estas tecnologias estão realmente a ser mais usadas. Eu estou a pensar, por exemplo, no Deep Learning e no Computer Vision, que são, sobretudo, as tecnologias que este tipo de lojas está a usar. Sim, essa loja segue uma tendência atual, a Amazon também já tem lojas dessas, segue uma tendência atual de usar basicamente a monitorização das lojas, usando câmaras e outros instrumentos para evitar o processo de check-out, não é? De passar pela caixa, uma vez que estas câmaras conseguem perceber o que é que as pessoas tiram, o que é que põem no carrinho, etc. Essa empresa que trabalha com o Continente é uma empresa que foi criada aqui no técnico, com alunos e professores do Instituto Superior Técnico, usa de facto tecnologias de machine learning, é de crer que à medida que estas tecnologias se divulgam, este tipo de abordagem se vai tornar mais comum, não é? Também vai ficando cada vez mais robusto. Essa loja, por acaso, é mesmo aqui ao pé do técnico. Por enquanto é uma loja piloto, mas há outras abordagens a lojas também com logísticas diferentes. Há uma na Nova, ali no novo campus da Nova, onde as pessoas também fazem todas as compras e saem sem passarem por uma caixa com uma pessoa. Portanto, há várias tecnologias. Depois há tecnologias de sensores, não é? Portanto, há tecnologias de sensores e há a ideia de pôr rótulos legíveis à distância em todos os produtos. Eles ainda são um pouco caros, alguns cêntimos, e é por isso que ainda não existem, mas é uma outra solução. Portanto, há muitas soluções tecnológicas, quer baseadas em Computer Vision, quer baseadas em IoT, em Internet of Things, que vão permitir este tipo de alterações na cadeia de distribuição. Provavelmente são tecnologias que serão usadas numa primeira fase mais por grandes cadeias e por grandes empresas do que por pequenas empresas, mas como em tudo acabam por se divulgar e chegar mais abaixo nesta cadeia de valor. Portanto, novamente tem muito a ver com tecnologias de machine learning, com tecnologias de visão por computador, etc. E também de sensores. E, portanto, é as tais áreas onde as pessoas têm de ter formação, têm de aprender para saber o que é e o que é que se pode fazer. Portanto, a perspectiva do seu professor é que, no fundo, estas tecnologias que estão agora, digamos, ainda muito no campo da investigação e usadas, sobretudo por grandes instituições, grandes empresas, no futuro possam, no fundo, haver uma implementação de soluções-chave na mão para, por exemplo, para unidades mais pequenas. Acha que isso é possível? Eu acho que no futuro vai acabar por acontecer. Portanto, estas tecnologias que neste momento ainda estão numa fase muito experimental, não é? Porque além da tecnologia propriamente dita, há questões operacionais e há questões que têm de ser resolvidas do ponto de vista de como é que funciona todo este negócio, não é? Por enquanto estamos a falar de experiências piloto, mas é de crer que estas experiências piloto se vão transformar em produtos mais chave na mão e mais disponíveis para outros tipos, para pequenos supermercados, por exemplo, ou para outros tipos de distribuição. Mas esta área não acontece só aqui, quer dizer, nós já vimos sempre a Via Verde, que alterou a maneira como as portagens são cobradas, não é? E também agora está nos parques de estacionamento e nos combustíveis, e portanto há este tipo de tecnologias que vão progressivamente digitalizando e removendo pessoas destes processos repetitivos quer de cobrança, quer de outros tipos de coisas. É essa área de automação que eu me refiro como sendo uma área que é fundamental para a eficiência das empresas. Seguramente muitas empresas de produção e de logística têm muitas pessoas a fazer atividades que são relativamente repetitivas, não é? Bem, eu agora chegamos aqui a um momento da nossa conversa em que eu ia tentar abrir para os nossos participantes, desafiando-os a colocarem alguma questão em relação a estas matérias que temos estado a discutir aqui com o Sr. Professor. Estamos na presença, portanto, de um homem da área de investigação que também tem, digamos, muita experiência do campo empresarial e, por isso, tem-nos dado respostas muito claras e muito objetivas às questões que temos colocado. Portanto, é uma oportunidade que
que, portanto, a audiência tem de aproveitar estes momentos para colocar alguma questão. Vamos aguardar a ver se entra aqui alguma questão no sistema. Não sei se estão todos esclarecidos. É que esta questão da inteligência artificial em que o Sr. Professor trabalha muitas vezes é associada, digamos, a questões muito ligadas a robôs, à automação, mas, digamos, este campo é realmente muito mais vasto do que isso, não é? Como acabou de referir. Sim, a ambição da inteligência artificial é mais vasta, acaba por ser reproduzir a inteligência humana em máquinas de uma maneira em muitas aplicações, não é? Mas, para dizer a verdade, muitas destas áreas são áreas puramente de investigação, portanto, são áreas de futuro. E as duas grandes áreas que eu falei, da analítica e da automação, são, na prática, aquelas que têm um impacto mais direto e mais imediato na vida das empresas. E, portanto, daí que eu me tenha focado. Obviamente, há uma série de áreas de investigação onde se pretende, sei lá, desde tentar reforçar a capacidade destes sistemas para trabalhar em situações onde antes não tinham sido treinadas, etc. Mas estamos a falar de áreas muito de investigação e, portanto, ainda estão longe do mercado e onde não há, a meu ver, aplicações diretas, não é? Entretanto, entrou-nos aqui uma questão da Dora Martins, que pede para o Sr. Professor falar um bocadinho do chatbot, em particular dedicados à GRH. Está aqui uma questão específica. GRH quer dizer... Gestão de recursos humanos, presumo. Muito bem. Bom, esta área que eu falei da língua natural e da... Só um segundo. Rogério, estou aqui num programa de rádio, ligo-te já daqui a um minuto, está bem? Tá. Portanto, o processamento de língua natural, quer ao nível de chatbots, quer ao nível de falada, é uma tecnologia que neste momento está extremamente divulgada. Muitas das aplicações de chatbots têm a ver na relação com clientes, não é? Portanto, na resposta automática ou semi-automática a perguntas e questões e pedidos de clientes. Existem naturalmente, isto tanto pode ser feito posterior para clientes como para o interior, para a gestão interna de recursos humanos. Portanto, há muitas empresas, incluindo nomeadamente a Caixa, onde usam este tipo de tecnologias também para, na relação interna entre diversos serviços da Caixa, neste caso. E, portanto, são tecnologias, há diversas empresas em Portugal que trabalham nesta área e que, de facto, já têm sistemas comerciais e maduros. Tínhamos até uma que foi agora vendida à Zendesk, mas há um conjunto de empresas que têm produtos que são fáceis de instalar, desde que as pessoas conheçam o potencial, mas, de facto, os chatbots, enfim, o nome é um bocadinho depreciativo, mas os chatbots, como vão melhorando cada vez mais em termos de os atuais modelos de linguagem, especialmente uma coisa baseada numa tecnologia que se chamam transformadores, estes modelos de linguagem são cada vez mais poderosos e, portanto, aumentam também a capacidade destes sistemas responderem de forma cada vez mais completa e cada vez mais profunda a perguntas das pessoas. E, portanto, tem de facto muitas aplicações. É uma tecnologia que ainda não vimos, digamos, a sua fase final. Ela continua a desenvolver-se e estou convencido nos próximos anos talvez continuemos a chamar chatbots, mas estamos de facto a falar de agentes inteligentes que interagem quer com clientes, quer com pessoas dentro da empresa para responder a uma série de perguntas e questões. Para terminar, colocava-lhe uma questão, digamos, mais como investigador. No seu entendimento, quais são os principais desafios que se colocam ao desenvolvimento futuro da inteligência artificial, quer em termos de investigação, quer na transferência para as empresas? Bom, a inteligência artificial tem muitos desafios futuros de um ponto de vista tecnológico, porque há muitas coisas que nós não fazemos ideia como fazer, não é? E, portanto, felizmente, do ponto de vista de investigação, é uma daquelas áreas onde não estamos preocupados com a falta de trabalho, porque há tantos desafios que nós ainda não conseguimos resolver na área de inteligência artificial. Aliás, basta pensar, por exemplo, na condução autónoma, que ainda está longe
que ainda está longe de ter um nível de fiabilidade para permitir que um carro conduza sozinho em todas as condições, não é? E, portanto, a dupla investigação é uma área muito aberta, muito desafiante e onde, felizmente, temos milhões de pessoas a trabalhar para desenvolver. No que respeita na área das empresas, também há muita área para trabalhar e o que vai acontecendo é que as tecnologias, nós estamos a falar de tecnologias, por exemplo, estes modelos de linguagem baseados em transformadores, que estão na frente de onda da investigação, passado 1 ano ou 2, passam para produtos nas empresas e, portanto, há de facto aqui um fluxo grande de produtos da área de investigação para a área das empresas. Portanto, eu acho que, de facto, eu acho que o grande desafio é existirem recursos humanos para integrarem todas estas tecnologias e as conhecerem e as poderem usar. Depois há aqui uma pergunta interessante no chat, que eu acho que talvez responder para fechar aqui a sessão, que é a discussão se a tecnologia tem ou não potencial para criar emprego é antiga. Não é? Ela tem pelo menos 250 anos, com o começo da Revolução Industrial, onde se pensou que a automação das máquinas, neste caso teares ao princípio, iam criar desemprego maciço. Ao longo de 2 séculos e meio isso não se verificou. Portanto, a tecnologia durante estes 2 séculos e meio nunca criou desemprego. Pelo contrário, criou mais e melhores empregos, mais porque a tecnologia criou novos empregos que antes não existiam. Não é? Há 30 anos atrás não havia gestores de redes sociais, nem analistas de páginas de internet e uma série de outras influencers, uma série de outros empregos que agora existem, mas também, por outro lado, porque aumenta o nível de sofisticação dos empregos e, portanto, são empregos tipicamente mais bem pagos do que os empregos braçais que a automação foi substituindo. É de crer que numa primeira fase isto seja mais ou menos o que acontece também com as tecnologias de inteligência artificial, que vão substituir empregos triviais e aborrecidos e mal pagos e criar outros mais bem pagos, mas é possível que num futuro mais distante, à medida que as tecnologias se desenvolvem, de facto venham a substituir tantas funções que podemos começar a não existirem empregos para todos. Devo dizer que é uma situação que ainda não se verifica. Não se verifica em lado nenhum. Aliás, o que se verifica em todos os países que aumentaram o nível de automação foi que melhoraram a sua qualidade de vida e o desemprego não aumentou. Há vários indicadores que mostram isto. Isto não quer dizer que nunca venha a acontecer, mas, pelo menos, no futuro previsível, não me parece ser um grande risco. Se um dia vier a acontecer, vamos ter claramente que pensar em mecanismos de distribuição de riqueza. É preciso dizer que a automação aumenta a eficiência, aumenta a riqueza, aumenta a produtividade, e, portanto, se essa questão se vier a colocar, como eu disse, ainda não é uma questão, embora tenha sido equacionada e discutida muitas vezes, se essa questão se vier a colocar, teremos que pensar em mecanismos de distribuição mais eficazes do que aqueles que temos agora. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua intervenção, digamos, até na resposta que deu, que penso que foi muito clara, digamos, aqui ao Orlando e à Maria Moreira, que nos colocaram essa questão sobre o efeito no emprego. Portanto, vamos terminar este café, anunciar que para a semana vamos ter mais um café com o Ricardo Fortes da Costa, que nos vai falar sobre a gestão da mudança nas empresas com a transformação digital. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor, pela sua contribuição, muito lhe agradecemos e muito obrigado a todos aqueles que colaboraram na preparação desta sessão e aqueles que assistiram, digamos, à nossa conversa. Muito bom dia a todos e muito obrigado.